Hoje é dia 9 de março de 2025, às 5 horas de hoje, horário local, meio-dia, horário do Brasil, Israel oficialmente cortou o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. Não sai daí, que a gente já volta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pois é, para quem não sabe, Israel já tinha cortado a ajuda humanitária, a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. E hoje, dia 9 de março, foi a vez do corte de eletricidade. Tudo isso tem a intenção de pressionar o Hamas para fazer essa negociação, essa entrega dos reféns que ainda estão na faixa de Gaza. Sim, apesar de ninguém falar sobre eles, ainda temos 59 reféns na faixa de Gaza. E tudo indica, espera-se, que 24 desses 59 reféns estejam ainda com vida. Vamos ler direitinho como é que funciona esse corte de eletricidade, em que área da faixa de Gaza isso vai ser afetado e o que pode se esperar para um futuro próximo de algumas semanas, porque a intenção do primeiro-ministro, a intenção do governo de Israel foi bloquear a ajuda humanitária, a entrada de ajuda humanitária. Nessa ajuda humanitária vinha provavelmente certamente vinha combustíveis para a faixa de Gaza e também algum armamento para o Hamas. Por isso, o grande desespero, porque determinadas agências de estudos sociais lá na faixa de Gaza já confirmaram: não existe fome em Gaza. O alimento que já entrou na faixa de Gaza supre, se eu não me engano, por 6 meses ou um ano, toda a população. Não existe fome na faixa de Gaza. Mas aquela galerinha vai vir aí dizendo que isso é um crime de guerra, usar a fome como uma arma de guerra. Ninguém está preocupado com os reféns. Os reféns estão saindo completamente desnutridos dos túneis, perdendo 40% do peso corporal, doentes, debilitados, muitas vezes não conseguindo ficar em pé. E o pessoal está preocupado com os bochecha rosadinha que a gente viu nessas manifestações do Hamas de entrega, essas cerimônias de entrega dos corpos. Estava todo mundo muito bem nutrido. Isso aí deu para ver. Vamos dar um pulinho no The Times, onde mostra bonitinho o que acontece com esse corte de energia. Israel diz que está interrompendo o fornecimento de energia para Gaza em uma tentativa de aumentar a pressão sobre o Hamas. Ministro da Energia promete usar todas as ferramentas disponíveis para libertar os reféns e expulsar o grupo terrorista, embora Israel só tenha fornecido energia para uma usina de dessalinização. É o primeiro passo. A energia que Israel cortou, a energia que é fornecida para a faixa de Gaza, ela é especificamente para uma usina de dessalinização. Para quem não sabe, a água potável de Gaza, assim como boa parte da água potável de Israel, ela é tratada, ela é retirada do mar, ela sofre um processo de dessalinização e assim é consumida, tanto em Israel quanto em Gaza. Mas a eletricidade que Israel mandava, ela era para essa usina de dessalinização. Com o corte do abastecimento, essa usina fica a cargo dos geradores movidos a diesel. E com o corte da entrada de ajuda humanitária, provavelmente os combustíveis encerrarão nas próximas semanas, no máximo. E depois é a vez do corte de água. Vamos voltar para a matéria. O ministro de Energia, Eli Cohen, instruiu no domingo
a Israel Electric Corporation a cortar imediatamente o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza, em uma tentativa de aumentar a pressão sobre o local, onde 24 reféns supostamente vivos e os corpos de outros 35 ainda são detidos, ainda estão na faixa de Gaza. Abre aspas, usaremos todas as ferramentas disponíveis para que todos os reféns retornem e garantiremos que o Hamas não esteja em Gaza no dia seguinte. Fecha aspas. Palavra do ministro da Energia, Eli Cohen. O governo de Cohen distribuiu uma carta enviada à companhia de eletricidade ordenando que ela parasse o fornecimento elétrico para as usinas de energia de Gaza. No entanto, um oficial israelense disse ao The Times que a decisão de Cohen é menos dramática do que ele fez parecer. A eletricidade de Israel para Gaza foi cortada após 7 de outubro, mas em novembro Israel anunciou que estava renovando o fornecimento para uma usina de dessalinização perto de Deir al-Balah, no centro da faixa de Gaza, conforme Israel cortou energia para essa usina, disse esse oficial. A usina atende mais de 600 mil moradores de Gaza por meio de caminhões-tanque ou das redes de províncias da mesma cidade e também de Khan Yunis, no centro e sul da faixa de Gaza. É uma das 3 instalações de processamento de água do mar na faixa de Gaza, que antes da guerra atendia cerca de 15% da necessidade da água de mais de 2 milhões de moradores. A medida ocorreu depois que Israel anunciou, no dia 2 de março, que estava interrompendo a entrada de mercadorias em Gaza, devido ao que disse ser a recusa do grupo terrorista Hamas em aceitar uma proposta para estender o estágio inicial do acordo de cessar-fogo e libertação de reféns, e ameaçou com consequências adicionais e um retorno à guerra. Israel já disse que, caso o corte de energia e o corte de água não façam com que o Hamas busque um acordo ou liberte os reféns, operações militares pontuais começarão a ser executadas na faixa de Gaza. Israel disse que a ajuda suficiente acumulada em Gaza para atender às necessidades da sua população e que o Hamas usa o fornecimento de bens para reforçar o seu controle em Gaza e financiar seus ataques a Israel. A interrupção da ajuda atraiu críticas de governos ocidentais, bem como a condenação de países árabes que acusam Israel de usar a fome como a arma. E os Estados Unidos apoiaram a medida de cortar o fornecimento. O governo brasileiro, por sua vez, já tinha lançado uma nota por meio do Itamaraty há 4 dias atrás, quando Israel cortou o fornecimento de materiais de ajuda humanitária entrando na faixa de Gaza. O Itamaraty disse o seguinte: a suspensão da ajuda humanitária recebeu condenações do governo brasileiro. Em nota, o ministro das Relações Exteriores pediu que Israel reverta a decisão de bloquear a entrada de bens, remédios e ajuda internacional no território, classificando a atitude como uma ameaça ao cessar-fogo. Abre aspas. O governo brasileiro deplora a decisão israelense de suspender a entrada de ajuda humanitária em Gaza, que exacerba a precária situação humanitária e fragiliza o cessar-fogo em vigor, destacou o Itamaraty. O Brasil recordou que Israel está obrigado a não interromper serviços básicos e a prosseguir com a assistência humanitária em Gaza. Segundo o governo brasileiro, o bloqueio configura violação grave de direitos humanitários. Quer dizer, você manter reféns em Gaza, você manter bebês dentro de túneis, idosos dentro de túneis, usar a população civil como cativeiro, como guardadores de sequestrados, espancar esses sequestrados, como já foi relatado por vários que foram libertados,
alguns com costelas quebradas, fome, promover a fome aos sequestrados, não entregar remédios aos sequestrados, a não visita da Cruz Vermelha aos sequestrados, que é um direito internacional. Isso também fere o direito a direitos humanitários. Isso também fere. Mas essa parte o governo brasileiro não sabe. Tem muita gente que está vindo aqui nos comentários dizer que o governo brasileiro apoia bandido é demais. Não, não é demais não. Isso é o que o próprio governo brasileiro está deixando muito claro para o mundo todo. Não sou eu que estou falando, é o governo brasileiro que está demonstrando isso. E essa nota oficial do Itamaraty demonstra mais uma vez. Cadê a nota do governo brasileiro quando 2 crianças, uma de 9 meses, foi assassinada pelas mãos de terroristas, sufocadas até a morte? Cadê a nota do governo brasileiro? Não existe. É como se esse episódio horrendo não tivesse existido. E você vem me dizer que esse governo não apoia bandido? Que esse governo não é bandido? Sim, é tão bandido quanto quem matou uma criança estrangulada. 2 crianças estranguladas na faixa de Gaza. Não existe outra palavra. Essas são as notícias que talvez vão se desenrolar para algo mais grave, esperando que essa pressão sirva para que o Hamas pense um pouco e resolva libertar os reféns. Para você que não conhecer meu trabalho aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e também de ativar o sino para você não perder todos os vídeos quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Não se esqueçam, blusas exclusivas de Israel, canecas exclusivas com estampas exclusivas de Israel estão chegando. Não percam e fiquem ligadinhos aqui no canal para vocês ficarem por dentro dessa novidade. Aqui embaixo também tem o link do meu WhatsApp, para você que quer mudar a sua realidade financeira, aprendendo a ganhar dinheiro com a sua internet, ganhar em dólar, multiplicar a sua renda por 6 e não precisa falar inglês, também não precisa sair do conforto da sua casa, seja ela em qual país for. Me chama no WhatsApp que a gente vai mudar a sua realidade financeira. Tem uma aula gratuita explicando o método de sucesso. Um forte abraço, eu volto com novidades assim que elas acontecerem, direto aqui de Israel. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Bye, bye.